Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e para encerrarmos esse assunto de gases, vamos resolver alguns exercícios revendo alguns conceitos que foram trabalhados ao decorrer da semana. Perfeito? Então, resolução de exercícios referentes ao comportamento dos gases. Então, bora lá. Primeiro exercício. A lei dos gases ideais expressa o comportamento de um gás em função de suas três variáveis de estados: pressão, temperatura e volume. Porém, esses aspectos macroscópicos refletem o comportamento microscópico das partículas que formam um gás, o qual pode ser interpretado pela teoria cinética dos gases. Com relação aos postulados dessa teoria, indica a ordem correta das palavras destacadas que completam as afirmativas a seguir. Aí nós temos cinética, desordenado, pequenas, elásticas, volume, constante, colisões diferentes. Primeira afirmativa. As partículas de um gás se encontram em movimento cinético, desordenado, pequeno, elástico, volume, em movimento desordenado. Se lembra lá? Então as partículas de um gás se encontram em movimento desordenado e permanentemente podendo ter velocidades constantes, diferentes, vamos lá? Velocidades diferentes uma das outras. Então, as partículas de um gás se encontram em movimento desordenado e permanentemente podendo ter velocidades diferentes uma das outras. Então, 3 e 8. Segunda afirmação. As interações entre as moléculas se dão através das... cinética, pequenas, elásticas, volume, constante, colisões. Vamos lembrar lá. As interações entre as moléculas se dão através das colisões. Lembra que o professor comentou? Entre elas, sendo sua única energia dada pela energia, o quê? Cinética do movimento das partículas. Então, ó, as interações entre as moléculas se dão através das colisões, 6, entre elas sendo a sua única energia dada pela energia, 1, cinética de movimento das partículas. 3. As colisões entre as moléculas são perfeitamente... Vamos lá, elástica e cinética já foi, desordenado já foi. Pequenas, elásticas, volume, constante. Turma, as colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas. 7. Por isso a energia total do sistema é sempre constante. Perfeito? Por fim, restou apenas o 5 e o 2. As moléculas são infinitamente pequenas e a maior parte do volume é ocupado pelo gás. Dessa maneira, então, você preenche as lacunas de acordo com as alternativas correspondentes. Certo? Exercício 3 aqui. Dadas afirmativas a seguir em relação aos conceitos da mistura gasosa. Marque V para verdadeiro e F para falso. Quando falso, indique a palavra ou frase que deixe incorreta e reescreva a forma correta. Tá. Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho, nas mesmas condições de pressão e temperatura que a mistura. Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho nas mesmas condições de pressão e temperatura que se mistura. Falso. Lembra que a gente discutiu lá, turma, que a pressão, isso do volume, quem que faz isso, se estiver sozinho e tem a mesma característica, é o volume parcial. A pressão parcial é a pressão que o gás contribui, porque a pressão total do sistema, ela é a somatória das pressões parciais. Então, a pressão de um gás no sistema, necessariamente não significa que se ele estivesse sozinho, ele exerceria a mesma pressão. Então, falso. Segunda, o volume parcial corresponde ao volume que o gás ocuparia se ele estivesse sozinho nas mesmas condições de temperatura e pressão que a mistura. Correto. Afirmação parecida com a primeira, mas aqui sendo preenchido de forma correta. O volume parcial corresponde a isso. Lembra lá que a gente comentou, além de Amagué, que ele fala exatamente isso. Terceira afirmação. As pressões parciais da mistura gasosa são proporcionais à sua fração em massa. Pessoal, as pressões parciais das misturas gasosas são proporcionais à sua fração em... fração molar, turma. A fração molar, não fração em massa. Fração molar dessas substâncias. A contribuição da molaridade vai interferir, sim, a pressão parcial. Então, falso. Quarta afirmação, a soma dos volumes parciais é igual ao volume total da mistura. Correto. Lembra que a gente comentou? A soma dos volumes parciais é igual ao volume total da mistura. Correto. E a última, a fração molar de um gás
dada em porcentagem é igual a sua concentração em porcentagem em volume na mistura. Correto. A fração de um gás dada, a fração molar de um gás dada em porcentagem é igual à sua igual à sua concentração. A fração molar de um gás dado em porcentagem é igual à sua concentração em porcentagem em volume na mistura. Correto. Essa afirmação, ela entra muito a ver com aquele exemplo que foi passado para vocês na última aula, que mostra, a gente descobre a fração molar, a gente sabe que 1 é 100%, a fração molar representa tantos por cento da contribuição daquele gás, daquele volume, da concentração daquele gás naquele determinado volume. Beleza? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Próximo exercício. Em uma festa de criança foram utilizados inúmeros balões de 5 litros, preenchidos com gás hélio, sabendo que foi consumido um pacote de 50 unidades. Praticamente com o mesmo volume, em um dia sob condições de 25,78 graus Celsius e sob pressão atmosférica igual a 0,98 graus Celsius. Qual foi a massa de gás consumida? Turma, basicamente, vamos começar com Clapeyron. Pressão é igual a volume sobre quantidade de matéria, R, temperatura. Pressão que ele nos fornece. Ele nos fornece 0,98 atm. A constante também está em atm. Então, ó, 0,98 atm vezes o volume. Ele está tirando o volume? 50 balões, inúmeros balões de 5 litros, certo? 5 litros, preenchidos com gás hélio, perfeito. Então, a gente tem um volume de 5 litros. 5 litros. N é a quantidade de matéria que tu vai descobrir que existe em cada balão, perfeito? R é a constante de 0,082 e T é a temperatura em Kelvin. Ele te forneceu a temperatura de 25,78. Como que tu vai ver isso aqui, ó? Kelvin é igual a 25,78 graus Celsius mais 273. Logo, Kelvin é igual a 29878. Perfeito? Então, 298,78. Fazendo os devidos cálculos aqui, 5 vezes 0,98 é igual a 4,9. Dividido, já que eu já vou fazer essa multiplicação aqui e passar para cá. 0,082 vezes 298,78 dá 24,49999. Dá 24,5 aproximadamente. Igual a N. Visto isso, então, 4,9 divididos por esse valor, divididos por 24,5, é igual a 0,2. 0,2 mols. Por balão, turma. Então, ele está perguntando qual foi a massa de gás consumido. Você tem o hélio, a massa molar do hélio, o hélio possui uma massa molar de 4 gramas por mol. Ou seja, 4 gramas, 1 mol de hélio. X gramas, 0,2 mols de hélio. Perfeito? Multiplica cruzado. X é igual a 4 vezes 0,2 é 0,8 gramas por bexiga, por balão. Um balão, 0,8 gramas. Você pega, então, 0,8 gramas. Vou passar para cá para ficar mais fácil. Ó, 0,8 gramas. Um balão. Certo? Você pega esse valor, multiplica por 50, 0,8 vezes 50 balões, né? Você chega aqui a um valor de 5 vezes 1 vai dar 0,4, mais um zero vai dar, esse valor aqui dá 4 gramas de hélio, se eu não me engano.
0,8 vezes 50. 0,8 vezes 50. 40 gramas de hélio. 40 gramas de hélio, turma. Você utilizou para preencher os 50 balões. Perfeito? Então, aplicação direta no PVNRT. A única diferença é que depois ali você pega e tem que fazer esse cálculo ali para ver que se você descobre que tem 0,8 gramas em um balão, em 50 balões você vai ter 40 gramas de hélio. Foi o total de hélio que você gastou ali para preencher todos esses 50 balões. Perfeito? Por fim, o último exercício aqui, enquanto eu apago aqui, dá para vocês já irem lendo esse exercício e se preparando. Um exercício um pouco mais extenso. E vamos lá. Bom, na UFPR 2013, num depósito há 3 cilindros idênticos e gás numa mesma temperatura e cada cilindro possui um rótulo com as seguintes informações. E temos ali, ó, cilindro 1 tem uma certa quantidade de nitrogênio, de oxigênio e de hélio. 2, nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. 3, metano, oxigênio e hidrogênio. Ele dá os dados referentes a cada elemento químico e com base nesse quadro considera as seguintes afirmações. O cilindro 1 apresenta maior pressão parcial de O2, o cilindro 2 apresenta maior pressão parcial de N2, e por aí vai. Primeiramente, então, a gente vai ter que descobrir quantos mols contribui cada cilindro. Perfeito? Então vamos lá. Cilindro 1, vou fazer em preto. Vou colocar C1 aqui em cima, ó. Certo? C1. Você sabe, ó, que N2, 28 gramas, 1 mol de N2, perfeito? 7 gramas equivale a quantos mols de N2? Fazendo, multiplicando cruzado aqui, você verifica aqui, ó. 7 divididos por 28 vai dar por 28, 0,25 mols de N2. Perfeito? Oxigênio. Você sabe que 32 gramas equivale a 1 mol de O2. 16 gramas equivale a 0,5 mol de O2. Certo? E por fim aqui, do hélio, você sabe que o hélio, 4 gramas de hélio, equivale a 1 mol de hélio. No caso aqui, nós temos 6 gramas. 6 divididos por 4. 1,5 mol de hélio. Qual que é a contribuição total no sistema? 0,5 com 1,5, 2,25 mols em C1, que é o cilindro, o primeiro cilindro. Certo? C2, ó, 14, ó, 28 gramas, 1 mol N2, 14 gramas equivale a 0,5 mol de N2. Oxigênio, 32 gramas equivale a 1 mol de O2. Ali dá 8 gramas. 8 gramas equivale a 0,25 mol de O2. Tudo estou fazendo a regra de 3 já de forma meio direta, turma, para vocês irem acompanhando. Pega aqui, 28 equivale a 1, 14 equivale a X. Fazendo a regra, você vai ver que é 0,5 mol de N2. 32 gramas, 1 mol. 8 gramas, X. Multiplica cruzado, você vai verificar que existem 0,25 gramas, 0,25 mol de O2. De dióxido de carbono, CO2, você sabe que 44 gramas equivale a 1 mol de CO2. Certo? Olha lá, 32 mais
12,44. Logo, 13 gramas equivale a quantos mols de CO2? Fazendo ali, ó, 13 dividido por 44, 0,29. 0,29 mol de CO2, certo? X, 44x igual a 13, perfeito. Somatória total, qual que é a quantidade molar total, o mol total no sistema? 0,5 com 0,075. 0,75 é 0,5 mais 0,25 mais 0,29 vai dar 1,04 mol. Em C2. Certo? Por fim, C3. Metano. Metano, a gente viu lá, calculo metano, não, metano é CH4, 12 mais 4, 16 gramas. Logo, então, 16 gramas equivale a 1 mol de metano. 8 gramas é metade, logo 0,5 mol de metano. Oxigênio. A gente viu que é 32 gramas é 1 mol de oxigênio. 13 gramas equivale 13 divididos por 32 dá 0,4 aproximadamente mol de O2. E por fim ali, gás hidrogênio, 1 mol, 2 gramas equivale a 1 mol de H2, 4 gramas equivale a 2 mols de H2, certo? 2 mais 5, 2,5, mais 4, 2,9. Então, ó, 2,9 mols em C3. Perfeito? Então, a gente calculou ali a quantidade, a contribuição de molaridade em cada um dos sistemas, como cada gás contribui. Você consegue, fazendo uma somatória, você consegue identificar a fração molar de cada um. Se você pegar esse valor aqui e dividir pela molaridade total, você descobre a fração molar de cada um, que vai ser algo proporcional. Perfeito? Turma, então vamos pegar lá as afirmações. O cilindro 1 apresenta a maior pressão parcial de oxigênio. Tá, vamos dar uma olhada ali a quantidade de oxigênio que nós temos em cada um dos sistemas, certo? Se você for verificar que a quantidade de matéria ela vai ser proporcional a essa pressão parcial em determinado sistema. Então, a afirmação, o cilindro 1 possui a maior pressão parcial de oxigênio em cada um dos sistemas. Vamos dar uma olhada aqui. Oxigênio, certo? Ele possui 0,5 mol em 2,25, certo? C2, ele possui 0,25 mol em 1,04. E aqui no nosso C3, 0,4 mols em 2,9. De tal maneira, então, a gente vê aqui a maior quantidade de molaridade, a fração molar, a maior quantidade de oxigênio que nós temos é no cilindro 1. Logo, então, correta afirmação. No cilindro 2, apresenta a menor pressão parcial de N2. N2, 0,5 mol. No cilindro 1, nós temos 0,25 mol. E no terceiro cilindro, nós não temos N2. Então, não. O cilindro 2 ele apresenta uma pressão parcial, vai apresentar uma pressão parcial maior do que o cilindro 1. Logo, então, a afirmação está errada. No cilindro 3, apresenta a menor pressão parcial de oxigênio. No cilindro 3, nós temos uma pressão parcial de 0,4 ali. A contribuição dele, da fração molar, vai dar de 0,4 mol. Você verifica, então, que comparando com os outros, ela não é a menor, porque nós temos ali no cilindro 2, 0,25 mol a contribuição. Então, errado. E no cilindro 3, apresenta a maior pressão total. Turma,
a maior pressão total vai ser a somatória de todas as pressões parciais, de tal maneira, então, que você somando também a quantidade de matéria, quanto maior a quantidade de matéria, em determinado volume, maior a pressão parcial. Maior a pressão total, desculpa. Se você verificar aqui, ó, cilindro 1, você vai ter uma quantidade total de matéria de 2,25 mols. Cilindro 2, 1,04 mols. Cilindro 3, 2,9 mols. De tal maneira, então, que você tem mais matéria no cilindro 3. Então, a pressão parcial, a pressão total desse cilindro vai ser maior? Sim, vai ser a maior, dada a quantidade de matéria que existe nesse sistema. Perfeito? Então, a afirmação 4 também está correta. De tal maneira, então, que apenas 1 e 4 estão corretas, logo, alternativa A. Certo? Com isso, a gente encerra a nossa parte de comportamento dos gases. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até!